Capítulo 104, 26. Passado perfeito em inglês, uso do passado perfeito. O passado perfeito, ou past perfect em inglês, é um tempo verbal que expressa uma ação que ocorreu antes de outra ação no passado. É um conceito de tempo verbal que pode ser um pouco desafiador para os aprendizes de inglês, mas com prática e compreensão, pode ser dominado efetivamente. Para começar, vamos entender como o passado perfeito é formado. O passado perfeito é formado usando o auxiliar had seguido do particípio passado do verbo principal. Por exemplo, I had worked, she had gone, they had seen. É importante notar que o auxiliar had não muda, independentemente do sujeito da frase. Quando usamos o passado perfeito? O passado perfeito é usado para indicar uma ação que ocorreu e foi concluída antes de outra ação no passado. Por exemplo, I had already eaten when she arrived. Nesta frase, a ação de comer ocorreu e foi concluída antes da chegada dela. O passado perfeito também pode ser usado para expressar uma condição que existia no passado. Por exemplo, He had never seen a beach before he visited Australia. Nesta frase, a condição de nunca ter visto uma praia existia antes de ele visitar a Austrália. Além disso, o passado perfeito pode ser usado para expressar arrependimento por uma ação que ocorreu no passado. Por exemplo, I wish I had studied harder for the exam. Aqui, o falante expressa arrependimento por não ter estudado o suficiente para o exame. É importante notar que o passado perfeito é frequentemente usado com palavras e frases de tempo que indicam um ponto específico no passado, como before, after, apóstrofo by the time, until, etc. Por exemplo, she had already left by the time he arrived. Outro uso importante do passado perfeito é em frases condicionais. Em frases condicionais tipo 3, o passado perfeito é usado na cláusula if para indicar uma condição hipotética no passado. Por exemplo, if I had studied, I would have passed the exam. Praticar o uso do passado perfeito em diferentes contextos pode ajudar a aprimorar sua compreensão e uso deste tempo verbalismo. Aqui estão algumas dicas para praticar. Escreva frases ou parágrafos curtos usando o passado perfeito. Tente usar o passado perfeito em conversas ou escrita. Leia e ouça exemplos de passado perfeito em textos e diálogos em inglês. Em conclusão, o passado perfeito é um tempo verbal importante no inglês que expressa uma ação que ocorreu antes de outra ação no passado. Compreender e usar corretamente o passado perfeito pode enriquecer significativamente suas habilidades de comunicação em inglês e ajudá-lo a expressar ideias complexas. Portanto, pratique o uso do passado perfeito e continue aprimorando suas habilidades no idioma inglês.